Olá, meus queridos irmãos, ouvintes, internautas, é mais uma oportunidade que nos encontramos aqui nesta sala virtual para trazermos mais uma aula bíblica da Escola Dominical. E nesta oportunidade comentaremos a aula de número 6, a sexta aula do terceiro trimestre de 2022. E o nosso tema para a aula de hoje é a sutileza das ideologias contrárias à família. É um tema palpitante, você vai gostar, ele também tem a sua complexidade, mas a base para o nosso estudo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo, é a verdade. E quem conhece a verdade é liberto. Então, meus queridos, vamos aqui ao nosso vídeo de música para o nosso enlevo espiritual, para a nossa reflexão. Nós queremos trazer nesta oportunidade o hino 380 da harpa cristã. É um vídeo muito lindo que conta sobre o sacrifício de Abraão. Então, esteja aí. Pega a sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos precisar ler uns textos bíblicos e você vai conferindo. Se você não tem uma Bíblia física, né, de papel, você pode ter uma Bíblia digital no seu celular, no seu tablet, no seu computador, tá certo? E vamos estudar a palavra de Deus porque isso edifica. A palavra de Deus edifica. Então vamos à mensagem musical. Debaixo duas muito formosas tamareiras, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. Amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com a alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. Abatido, Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar no coração a esperança do seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandato do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige essa interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro de holocausto onde está? A resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandou,
sombra o navegou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão não estenda pra matá-lo, porquanto eu agora sei que teres Deus. Erguendo Abraão seus olhos, de repente vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor: por que fizeste esta ação? Deveras eu abençoarei a tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaac oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Acabamos de ouvir esta mensagem musical maravilhosa, inspiradora, e nós retornamos aqui para a nossa sala virtual. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, igreja esta presidida pelo pastor Marcos Marim. E nós estamos aqui para ministrarmos a 6ª aula bíblica da Escola Dominical sob o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. E nós temos um tema bastante interessante para este trimestre, que é os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós estamos focados nas sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje nós estaremos abordando o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Então, esse é o tema deste domingo, dia 7 de agosto de 2022. As sutilezas das ideologias contrárias à família. Esta aula, meus queridos, ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. Então, ela está subdividida em 4 temas: a família, projeto de Deus, fundamentos da família cristã e a sutileza da nova configuração familiar. A sutileza da nova configuração familiar é um tema que merece um destaque especial. E, finalmente, o 4º tema, que são os princípios bíblicos para uma família sólida. Então, meus queridos, mas antes, nós queremos dar aqui a você as boas-vindas à nossa sala virtual da Escola Bíblica Dominical. Dizer que você é bem-vindo. Se você tiver uma Bíblia, não deixa de usá-la, mesmo que seja digital, tá certo? Para você acompanhar os textos que nós vamos citar aqui. Evidentemente que alguns textos nós não lemos, por questão de redução de tempo do vídeo, certo? Porque às vezes é um texto longo, mas você pode buscar na tua Bíblia, certo? Marcar e ler depois para confirmar o ensino da Palavra de Deus. Então, meus queridos, nós temos aqui o nosso texto de ouro, né? O texto áureo, certo? Que é o texto principal que nós destacamos para a aula de cada tema, tá certo?
E o texto áureo da palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, nós lemos: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E nós temos o resumo geral desta aula. Quando nós concluirmos a aula, nós poderemos concluir com esta frase, né? Que nós chamamos de verdade prática. Né? Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica. De natureza ideológica que planejam destruir a família. Incrível, né? Porque se a gente refletir um pouco, não existe sociedade sem família, não é certo? Mas há ideologias que são contrárias à existência da família. Bom, para nós argumentarmos a respeito do assunto, nós escolhemos um texto bíblico, o texto de Gênesis, do capítulo 2, versículo 18 ao 24. Então, convido você para abrir a sua Bíblia e vamos ler aí. Você tem aí os primeiros 2 versículos. Se você não ler na sua Bíblia, pelo menos ler aí no slide, né? Versículo 18 nós lemos: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E o versículo 19: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para que este ver como lhe daria, como lhe chamaria, como lhe daria o nome, né? E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Muito bem, versículo 20, nós lemos: E Adão pôs o nome de todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Maravilha! E disse, né? E trouxe a Adão. Versículo 20, nós lemos, né? Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono. Versículo 22, 21 já lemos. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Muito bem. Então vamos aqui. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem. Esse é o texto bíblico que nós escolhemos para a nossa reflexão, certo? Para nosso estudo neste domingo. Esta aula, meus queridos, tem 4 propósitos a alcançar. O primeiro propósito é abordar a família como projeto especial de Deus. O segundo
é elencar os fundamentos da família cristã. O terceiro propósito é esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. Você pode imaginar nova configuração familiar? As ideologias estão querendo, né, configurar uma nova família diferente daquela que Deus estabeleceu. E é isso que nós vamos comentar aqui nesta aula. E, por último, quarto propósito é apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Então, meus queridos, nesta aula, nós pretendemos mostrar que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais está edificada. Nós não podemos prescindir, não é mesmo? E tratamos aqui, então, meus queridos, também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, meus queridos, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções de sexualidade, como a teoria genderqueer, né? Estejamos atenciosos. No decorrer do nosso comentário, você vai entender a respeito desta teoria genderqueer. Muito bem, então, conforme nós vimos, a nossa aula está dividida em 4 partes e cada parte está subdividida em 2 tópicos. E aqui nós temos a primeira parte, a família, projeto de Deus, e o primeiro tópico, uma instituição divina. Então, meus queridos, quando consultado pelos fariseus sobre a questão de divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso está em São Mateus 19, parte B, do versículo 6. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, evidentemente. E mais, com esta fala, Jesus reconheceu a família uma instituição divina. Foi Deus, meus queridos, e não o homem, que criou a família. A família, portanto, é criação divina, é criação de Deus. Este fato, meus queridos, mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele também inclui a família. Logo, nós entendemos que sem família não tem sociedade, sem família não tem igreja. E na parte 2, aliás, no tópico 2 da primeira parte, né, que nós estamos comentando sobre a família, projeto de Deus. Então falamos sobre o primeiro tópico, agora estamos falando sobre o segundo, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Foi Deus que estabeleceu, e isso está no segundo capítulo de Gênesis, do capítulo 2, versículo 24, aonde lemos: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne. Por que isso, meus queridos? Como se torna 2 uma só carne? Porque quando os filhos vêm, quando se apresentam os filhos, esses filhos
faz o elo desses dois corpos, torna-se uma só carne. Tá certo? Então, meus queridos, é uma forma de Deus povoar a terra, é uma forma de Deus perpetuar a espécie e é uma forma de Deus ser glorificado, porque Deus é soberano e tudo que Ele faz é para a glória e honra do seu nome. Então, a família é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, meus queridos, não poderia haver sociedade ou vida social sem existência da família. Este fato é de suma importância para que demos a interpretação correta para qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciado. Então, nesta primeira parte, para nós compreendermos, né, o tópico que nós escolhemos, família, projeto de Deus, nós podemos sintetizar numa frase: a família é uma instituição divina e, por isso, é a célula máter da sociedade. Eu quero, neste instante, né, trazer um comentário sobre um conceito cristão de família. É do livro Valores Cristãos, do pastor Douglas Batista, então, que foi publicado em 2018 pela CPAD. E na página 102 nós lemos o seguinte: o casamento cristão pressupõe a formação de uma nova família e, como resultante, o nascimento de filhos. Está inserida na criação dos filhos a responsabilidade familiar de prover o sustento, bem como de todo o cuidado indispensável para a manutenção, né, desta família, para o desenvolvimento humano, né, de cada filho, evidentemente. Então, meus queridos, por conseguinte, entre outros deveres e obrigação do casal, inclui-se o planejamento familiar. As pessoas não podem ir gerando filhos de qualquer forma. É falta de responsabilidade. Então, meus queridos, nessa declaração, no livro A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nós aprendemos, que Deus professa que a família é uma instituição criada por Ele, por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral, sendo composta de pai, mãe e filhos. Não há outra forma. As pessoas querem aí uma família alternativa, mas essa família alternativa, ela não perpetua a espécie. Elas não se complementam. Porque se alguém pensa que vão encontrar a manutenção da vida humana na face da terra casando homem com homem e mulher com mulher, estão fadados ao fracasso. Não vamos confundir as coisas. Deus, meus queridos, não criou Adão e Ivo, foi Adão e Eva. Então, por que nós vamos reinventar a roda? Então, meus queridos, o pastor Douglas reitera ainda a declaração que o pai e a mãe integram de forma originária, determinante e estruturante a família. E a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar e formar, disciplinar os filhos e instruí-lo moral e espiritualmente. Então, esses são os escritos do pastor Douglas Batista no seu livro Valores Cristãos. Muito bem.
Na parte 2, né, que nós temos aqui, Fundamentos da Família Cristã, né, está subdividida também em 2 tópicos, certo? O casamento monogâmico e heterossexual e o casamento indissolúvel e confessional. Então, na primeira carta, melhor, depois nós lemos o que Timóteo escreveu. Então, no contexto, meus queridos, do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, segundo o conceito de casamento que Jesus Cristo estabelece no Novo Testamento. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Então, conforme nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 13, versículo 2, nós lemos: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Esta é uma palavra muito interessante, porque Paulo está se dirigindo, sabe a quem? Aos ministros do culto. Ele está se dirigindo aos bispos. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo, certo? De uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, você mesmo pode tirar as conclusões do texto, porque ele é autoexplicativo. Então, meus queridos, a poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida de construção familiar. Da mesma forma, meus queridos, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e por uma mulher. Como eu disse, Deus não fez Adão e Eva, foi Adão e Eva. Eu tenho certeza que está escrito na Bíblia. Então, meus queridos, quando Deus criou o primeiro casal, né, ele o chamou de macho e fêmea. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, está escrito: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. O homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, macho e fêmea. Porque Deus tinha um propósito de complementação, de complementariedade, certo? Tinha um propósito de trazer satisfação no relacionamento, tinha um propósito de procriação e tinha um propósito de perpetuação da espécie. Então, meus queridos, por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher. E Jesus, né, segundo Mateus escreveu, no capítulo 19, versículo 4, e você pode ler na sua Bíblia. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Isto mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Não há um sexo alternativo. A gente não vai querer reinventar a roda. Tá certo? Então tem gente aí querendo inventar, né, umas coisas estranhas aí, né, no que tange ao assunto de sexo, né? E a gente refletindo aqui sobre os animais. Eles estão dizendo que o ser humano
não nasce com sexo definido, não é isso? E que tem pessoas que depois que já estão adultos, eles querem inverter os seus papéis sexuais. E tem gente até se mutilando, certo? Para poder se tornar, um homem se tornar uma mulher. Mas vamos aqui refletir sobre os animais. Os animais irracionais têm esse tipo de problema? O bezerro, quando nasce, ele tem, assim, um problema mental de que ele pode ser uma bezerra? Né? Ou um pássaro, né? O macho, né? Um papagaio, né? Por exemplo, um tuiuiu, ele tem dúvida se é fêmea ou se é macho? Se é macho? Existem esses problemas aí entre os animais, entre as aves, entre os animais marinhos? Não existe. Então, essa invencionice do ser humano para deturpar os ensinos bíblicos, para deturpar os ensinos divinos. Então, meus queridos, biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e por uma fêmea, ou seja, por um homem e por uma mulher. Senão ele não vai cumprir os propósitos. Separa esses casais homoafetivo, né? Separa numa ilha aí para você ver. Dentro de 50 anos, eles vão desaparecer. Certo? Porque eles não vão gerar filhos. Tá certo? Então, Deus não criou o ser humano hermafrodita, não. Tá certo? Evidentemente que existe alguns defeitos genéticos. Eu não sou ignorante quanto a isso daí. Tá certo? Porque eu mesmo trabalhei com uma pessoa que nasceu com defeito genético. Mas essa pessoa tinha útero. Evidentemente que ela tinha as funções femininas. Então, ela fez a cirurgia no tempo certo e ela é uma mulher. Tá certo? Assim, eu nunca vi, mas assim como um homem, certo? Que não tem útero, certo? Mas tem ali, certo? Uma genitália feminina, certo? Então, no tempo certo, submete a cirurgia, corrige e cumpre a sua função, o seu papel principal. A gente não precisa ficar, né, criando confusão nessa área. Como disse, tem tem os defeitos genéticos que pode ser perfeitamente corrigido. A nossa medicina, os nossos especialistas estão aí para esta finalidade. É verdade? Muito bem. Então, meus queridos, nós estamos falando, né, da parte 2, Fundamentos da Família Cristã. E já falamos sobre o casamento monogâmico e heterossexual, e agora queremos falar sobre o casamento indissolúvel e confessional. Então, outro princípio, meus queridos, do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Nós lemos isso em São Mateus 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta é a regra. O casamento, portanto, o casamento bíblico, é feito para durar. Não é esses casamentos de novela, não. Tá certo? Que ali é uma encenação, é uma história, certo? É lógico que algumas coisas que aparecem lá é baseado em fatos reais, tá certo? Mas, na maioria das vezes, é a distorção da verdade, da realidade. É uma coisa para empolgar, para chamar atenção, para vender, tá certo? Então, meus queridos, a gente não pode se iludir pela falácia
das mídias que estão por aí querendo fazer a sua cabeça, tá certo? Então, meus queridos, já foi dito nesse trimestre, em aulas anteriores, que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, que é o adultério, como acontecimento que pode pôr fim, né, a uma união conjugal, certo? E nós lemos em São Mateus, no capítulo 19, versículo 9, onde o próprio Cristo diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Isso são palavras de Jesus Cristo. Então a gente não está aqui para questionar a Bíblia. Aqui a gente está para ensinar a doutrina bíblica, para ensinar aquilo que Deus estabeleceu como regra para a família. Então, nesse caso, meus queridos, há ainda a possibilidade de perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. E o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 7, versículo 15, ele diz o seguinte: mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. O que ele está dizendo, certo? Que na união conjugal de pessoas descrentes, né, haver um conflito e a pessoa que não é crente quer se separar, tudo bem, é direito dele. Todavia, a orientação de Paulo é que o crente não deve tomar iniciativa. Tá certo? Por outro lado, caso a pessoa que não seja crente queira se separar, a pessoa que foi abandonada não fica submetida à servidão. Ela também tem direito de se casar. Tá certo? Então, meus queridos, contudo, deve-se observar que são exceções e não regras. Certo? Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o descrente, ou seja, o incrédulo, tá certo? Aquele que não acredita em Deus, não acredita nos princípios doutrinários das pessoas, tá certo? Então, Paulo escreve isso na sua segunda carta, certo? Aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Evidentemente que não existe comunhão, certo? E não pode, as pessoas não devem se prender a julgo desigual, porque mais cedo ou mais tarde vai ter conflito, tá certo? Bom, nessa parte 2, que nós chegamos aqui à conclusão, nós queremos sintetizá-la numa frase para nós memorizarmos o que nós estudamos. Então, a monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Repetindo, a monogamia,
a heterossexualidade e a indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Passamos para a parte 3, a sutileza da nova configuração familiar. Esse assunto também tem trazido muita discussão entre os especialistas do assunto, tá certo? Então, a sutileza da nova configuração familiar, tá certo? E ela está subdividida em casamento entre pessoas do mesmo sexo e sexualidade não binária. Então, quanto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, usurpando os direitos do Legislativo, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre o assunto. Tá certo? Mas isso não traz para o STF o direito de se entremeter nos assuntos legislativos. Por quê? Quais são as atribuições do STF? Julgar se os atos praticados pelos demais poderes e pela sociedade em geral estão de acordo com a Constituição. Eles são os guardiões da Constituição. Eles não são administradores ou executivos. Eles não são legisladores. Eles não foram eleitos para isso por nós, o povo, da onde emana o poder. Então eles estão usurpando poderes. Tá certo? Então, meus queridos, a partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplica ou se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração do casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assunto que nós não vamos entrar no mérito, que já fizemos os comentários necessários. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e uma mulher, conforme definida na Bíblia, não entre duas pessoas do mesmo sexo, como eu, evidentemente, fiz uma brincadeira, mas dentro de um fato real e autêntico, quando eu disse, Deus não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva. Então, meus queridos, o que ficou estabelecido, né? Entendemos que a família é formada somente por homem e por mulher, por um homem e por uma mulher. É o que a Bíblia estabelece em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né, referendou isso conforme Mateus 19, 4. Tá certo? Muito bem. Então, a sexualidade não binária. Meus queridos, uma pessoa não binária é aquela
que não se percebe, aquela que não se percebe pertencendo a um único gênero. É como se fosse um bissexual tivesse um defeito genético, tá certo? Mas você não vai encontrar o ser humano que nasceu hermafrodita, tá certo? Que tem a capacidade de se autofecundar, como um molusco, como uma lesma, tá certo? Isso não existe entre os seres humanos, porque Deus estabeleceu esse critério. E não adianta a gente querer ficar inventando, tá certo? Lógico que as pessoas têm liberdade de manter os seus relacionamentos da forma como quiserem, e, aliás, nós respeitamos, certo? Porque Deus dotou as pessoas de livre-arbítrio. Deus não impõe nada a ninguém, Deus não é autoritário, tá certo? Nem tão poucos conhecedores da Bíblia. Só que nós temos a obrigação de ensinar o que a Bíblia ensina, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Os embaixadores, meus queridos, não têm opinião própria. A opinião que eles emitem é do rei, é do reino, é da autoridade que lhe constitui embaixador. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Portanto, nós ministramos a palavra de Deus segundo as orientações dele, e não as nossas próprias. No máximo, nós podemos fazer algum comentário, alguma comparação, alguma parábola para deixar mais claro aquilo que Deus quer transmitir à humanidade, nada mais que isso. Então, meus queridos, pertencendo, nós falamos que tem pessoas que não conseguem se identificar como pertencendo a um único gênero, certo? Nesse aspecto, a pessoa, né, acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é o gendarqueer, que nós falamos lá no início, tá certo? Então, ela não consegue se ver como um homem ou como uma mulher. Ela se vê como uma coisa diferente. O que é que vamos fazer, né? É a mente dela, ela quer daquele jeito, vamos respeitar. Só que está em desacordo com as orientações do reino de Deus, do reino do qual nós somos embaixadores, tá certo? Assim, meus queridos, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo, Isso significa que mesmo tendo o órgão genital determinado, de determinado sexo, não se reconhece dentro daquele gênero. Não é muito estranho? Então tem um órgão masculino, mas ele não se acha, ele não se sente, certo? Como homem, como macho, tá certo? É algo muito estranho, certo? Ou então ela tem lá uma genitália feminina, mas ela não se acha mulher. Digamos que a pessoa fosse mentalmente doente, mas eu não sou autoridade na área, não posso fazer nenhuma afirmação. Estou comentando em tese, tá certo? Evidentemente, meus queridos, que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme é revelada na Bíblia, em Levítico, no capítulo 18. Eu não vou ler aqui o capítulo 18, são 30 versículos, mas eu gostaria que você anotasse aí. Levítico, capítulo 18, leia lá,
na tua Bíblia. E você vai compreender mais profundamente sobre esse tema da sexualidade, das responsabilidades, do respeito, da dignidade. Ali, em Levítico, também vai falar até no relacionamento bestial, ou seja, do homem com a besta, né? Com os animais, tá certo? E também ali, né, uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. E quando nós estamos nos referindo às pessoas genderqueer, né? Genderqueer, é um termo em inglês, tá certo? Então, meus queridos, sintetizando aqui a parte 3, onde nós abordamos sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo e sexualidade não binária, nós queremos estabelecer aqui uma frase que sintetiza o que nós comentamos. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. A nova configuração, não aquilo que Deus estabeleceu. Essa nova configuração a gente não pode ignorar. Evidentemente que para nós evangélicos, para nós cristãos, nós não vamos pôr isso em prática. Mas a gente também não pode ignorar que isso está aí na sociedade. Tá certo? Entramos aqui na quarta parte, onde estaremos abordando, né, os princípios para uma família sólida. Os princípios bíblicos para uma família sólida. E esse tema também está subdividido em duas partes, o papel dos pais e o papel da igreja. Bom, quanto ao papel dos pais, meus queridos, os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Tá certo? Por isso que nós dizemos que a escola ensina, mas a família educa. Então, a educação dos filhos é em casa, tá certo? A escola ensina. Então, nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9, as seguintes palavras. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a quem cabia esta responsabilidade? Aos pais. Então, a educação, meus queridos, dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós lemos isto também, os escritos de Salomão, em Provérbios 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. É que Salomão escreveu. Um homem sábio, segundo Deus. Então, meus queridos, a crise atual da família é uma crise de valores, de inversão de valores. Onde há destruição familiar, ausência de valores fortes, né?
A ausência de valores fortes predomina. Então, onde há, queridos, a destruição, ou desestruturação dos valores, certo? Da família, a ausência de valores é que predominam, ou seja, não tem valores. Ou eles, se tem, eles invertem os valores. Então aquilo que é bom passa a ser ruim, e aquilo que é ruim passa a ser bom. É a inversão de valores, certo? Mas tem alguns que não têm valores nenhuns, não tem nem noção e não querem saber. Então, meus queridos, nesse aspecto, de alguma forma os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cristãos, como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio desta guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. E nós nunca seremos neutros. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm e deve demonstrar alto nível moral. Então, nós devemos ser atenciosos a este detalhe, certo? Então, meus queridos, como dissemos, todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar aos seus filhos, certo? Dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Na parte 2, no tópico 2, o papel da igreja, certo? O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Por isso, meus queridos, isso é válido para a família, isso é válido para a igreja, isso é válido para empreendimentos, certo? Então, quando as famílias são unidas, são fortes, têm os mesmos propósitos, eles se tornam imbatíveis onde eles chegam, em todas as áreas, sejam eles dentro do setor político, dentro do setor econômico, financeiro, eclesiástico. Quando as famílias são unidas e têm propósitos, elas se tornam imbatíveis, certo? Por isso querem destruir a família para poder governar as pessoas que estão desestruturadas, evidentemente. Então, meus queridos, contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla do que a constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. Então, porque quando as famílias têm algum desentendimento ou têm algum problema de ordem social, financeira, eles recorrem aos irmãos e os irmãos assistem, certo? Então, as igrejas fortes fazem famílias estruturadas, bem estruturadas e fortes. É a missão da igreja também curar a sociedade doente. Curar psiquicamente, psicologicamente, curar espiritualmente e até financeiramente, socialmente, tá certo? Paulo, na sua carta universal, no capítulo... Pedro, na sua carta universal, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora, pois, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Estas são as palavras do apóstolo Pedro. Então, meus queridos, nós abordamos aqui o quarto assunto da nossa aula, certo? A sutileza das ideologias contrárias à família, e abordamos aqui os princípios bíblicos para uma família sólida. E podemos agora fazer uma síntese, fazer uma sinopse do quarto assunto. Então, os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Então, eu gostaria, para reforçar esse assunto, trazer mais um comentário do pastor Douglas Batista, dentro do seu livro, certo? Os Valores Cristãos. São os deveres da família cristã. Ele faz algumas citações de versículos, certo? Para instruir o seu comentário, mas nós não vamos ler os versículos, vamos só fazer a leitura do comentário do pastor Douglas Batista. Então, ele diz, em suas epístolas aos Efésios, Paulo trata os deveres dos maridos, das esposas e dos filhos. Como fundamento para esses deveres, o apóstolo estabelece a regra da sujeição mútua. Olha aí, sujeição mútua. Não é só um que é submisso. Ambos, certo? Ou todos sejam esposos, esposa, filhos, todos se submetem aos mesmos princípios. Ninguém traz para si aquele rompante de autoridade, mas sempre compartilham das decisões. Quando eu me casei, eu combinei com a minha esposa que todas as nossas decisões seriam tomadas em comum. Agora, onde ela tivesse dúvida, eu decidiria. Então, foi um critério que nós adotamos e já há décadas é o que nós praticamos e tem dado certo, graças a Deus. Então, meus queridos, no texto bíblico, segundo aqui o nosso querido pastor Douglas Batista, diz assim, no texto bíblico, as mulheres recebem a incumbência de serem submissas aos esposos. Os maridos são exortados a amar as suas mulheres do mesmo modo como Cristo amou a igreja. Então, a responsabilidade é recíproca, porém específica, né? Ela é diferente, mas há responsabilidade de ambos. Não. Então, ambos são orientados a obedecer e a honrar o pai e a mãe, os filhos, né? Uma família cristã que observa esses princípios, meus queridos, vivem em harmonia e as deliberações são tomadas de comum acordo entre marido e mulher, cabendo a decisão final à cabeça do lar. Porque Deus estabeleceu o homem por cabeça, certo? Da família. É certo? Não obstante, as decisões do âmbito do lar têm como pressuposto o amor e não a arbitrariedade ou o autoritarismo. Tá certo? Então, isso é parte do livro Os Valores Cristãos, do nosso querido pastor Douglas Batista, publicado pela CPAD. Se você comprar, ler, você vai ser grandemente abençoado. Bom, para concluir, né, chegamos ao final de mais uma aula bíblica e vimos que a família está sob ataque
desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional, estabelecido por Deus, diga-se de passagem. Velhas práticas, meus queridos, como o adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Então, um engodo, né? Um engodo do diabo. Talvez seja só do homem, né? O homem, ele se torna carnal. Mas, se der espaço, o diabo também vai operar nisso daí. Nesse contexto, meus queridos, de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, afirmar e inculcar nos filhos valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso é muito importante. Meus queridos, nós temos chegado ao final, né? Então, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para refletirmos e fazer aquela fixação tradicional que nós fazemos em todas as nossas aulas, tá certo? Fazer um quiz aqui. Eu vou perguntar para mim mesmo e dar a resposta e vocês reflitam sobre cada resposta. A primeira pergunta que nós queremos fazer: o que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio? O que Jesus respondeu? Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esta foi a resposta de Jesus. Segunda pergunta: o que a família é no contexto social? O que a família é no contexto social? Então, meus queridos, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, porque ela é a célula máter da sociedade. Ou seja, na base da sociedade está a família. Sem família, não existe sociedade. Terceira pergunta: quais os fundamentos da família cristã? Quais os fundamentos da família cristã? Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Certo? Muito bem. Então, meus queridos, nós estamos aí com a nossa quarta pergunta, né? O que é uma família não binária? Para a gente não esquecer, né? Nós não praticamos, mas a gente não pode ignorar. Então, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo ao sexo, a um único gênero, embora ela tenha. Porque, até que eu saiba, não existem seres humanos assexuados. Tá certo? Mas, mesmo que eles não sejam assexuados e tenham sexo definido fisicamente, eles acham que o sexo não é nem homem nem mulher, é outra coisa. Paciência, né? Última pergunta para concluirmos a nossa aula deste domingo. Qual o papel dos pais? Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos, de conformidade com o texto que nós já lemos em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 ao 9. Está certo? Muito bem. Então, neste momento, nós queremos abençoar a todos e antes fazer um convite para que você esteja conosco, certo? Nós temos aí a nossa agenda semanal. Você pode guardar essa agenda aí, né? E participar das nossas reuniões, né? Segunda-feira nós temos o curso teológico. Na terça-feira nós temos o culto de oração e ensino. Tá? Na quinta-feira, o grande culto da união feminina. Na sexta-feira,
o ensaio da nossa banda. No domingo pela manhã, antes que nós chegamos ao templo, nós, os brasileiros haitianos, já estão lá. E eles têm aula bíblica de escola dominical em francês e tem o culto logo em seguida. E você quer ouvir o culto em francês? Ou você sabe falar francês? Vai lá assistir, vai lá glorificar a Deus com os haitianos. Tá certo? Então, às 8h30 da manhã, começa a nossa aula bíblica da escola dominical. Certo? Vai lá que estará presente o nosso professor Luiz Carlos Giovanni e vai ensinar mais sobre esse assunto tão importante para os nossos dias, tá certo? Nós precisamos estar atenciosos, né, para que a gente não se deixe enganar. Então, meus queridos, concluindo aqui os nossos comentários desta aula tão importante, tá certo? A sutileza das ideologias contrária à família, nós queremos concluir abençoando a todos e queremos abençoar dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua família. Vivamos hoje como se Cristo estivesse voltando agora. Deus vos abençoe.